A promoção do empreendedorismo preto no Brasil desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e economicamente próspera. Ao incentivar e apoiar esses empreendedores negros, estamos não apenas promovendo a inclusão econômica e social, mas também valorizando a contribuição histórica, cultural e criativa da comunidade negra no país. O empreendedorismo preto é uma ferramenta poderosa para combater a desigualdade racial e a exclusão econômica que historicamente afetam as pessoas negras no Brasil. Ao criar e desenvolver negócios próprios, os empreendedores negros têm a oportunidade de quebrar barreiras, superar estereótipos e construir uma base sólida para a autonomia financeira. Ao promover o empreendedorismo preto, é necessário criar um ambiente propício para o desenvolvimento desses negócios, oferecendo acesso a recursos financeiros, capacitação, mentoria e networking. Bom, é sobre esse desenvolvimento que a gente vai falar aqui hoje, com a Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e do Preta Hub. Bora! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, o seu podcast semanal sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. Bom, a cada episódio, as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios também. Então, fica aí, assiste ou então escuta até o final, porque as dicas que passam por aqui, gente, são simplesmente imperdíveis. Bom, já agradeço os meus apoiadores lindos lá do nosso financiamento coletivo e já deixo aqui o meu convite para você participar também. Para quem não sabe do que eu estou falando aqui, clica nesse link que eu vou deixar aqui para assistir a explicação do projeto. E pode aproveitar também e já ir lá no site apoia.se/empreendedelas e deixar a sua contribuição no valor que quiser. Bom, outra forma super simples de apoiar o projeto, na verdade, tem duas outras formas simples de apoiar, que são, em primeiro lugar, escutar os episódios pela plataforma Orelo, que já remunera os criadores de conteúdo, então já dá uma ajudinha bacana. E a segunda maneira é ir lá no seu agregador e avaliar o podcast. Então, avalia, deixa lá um comentário bem lindo, bem fofinho para mim, porque assim a gente melhora a posição do podcast no ranking, e aí mais pessoas podem encontrar a gente lá no agregador. Então, se você curte o trabalho aqui, quer ajudar de alguma forma, estão aí as minhas dicas. Bom, se você está me escutando, né, na verdade me assistindo pelo YouTube, então clica no botãozinho de inscrição aí embaixo, né, para saber sempre que sai uma entrevista nova, maravilhosa, inspiradora. E não deixe de curtir, né, gente, esse vídeo e quantos mais você quiser por aí. Bom, mas vamos ao nosso bate-papo de hoje. Temos aqui a Adriana Barbosa, gente, uma figura inspiradora. E ela é a força motriz por trás do movimento negro no Brasil. Bom, como fundadora da Feira Preta e do Preta Hub, ela tem sido uma voz incansável na promoção da igualdade racial, no empoderamento da comunidade negra e na valorização da cultura afro-brasileira. A Feira Preta é um evento de destaque no calendário cultural do país, sendo considerada a maior feira de empreendedorismo negro da América Latina. Pouca coisa não, hein? Sob a liderança visionária de Adriana Barbosa, a Feira Preta tornou-se um espaço de celebração da cultura negra, proporcionando visibilidade e oportunidades para artistas, empreendedores e profissionais negros. Bom, além disso, a Adriana também é responsável pela criação do Preta Hub, uma plataforma de aceleração de negócios liderados por pessoas negras. O Preta Hub é um ambiente de inovação e desenvolvimento que oferece suporte e capacitação para empreendedores negros, fortalecendo as suas habilidades e impulsionando o crescimento de seus negócios. Sensacional, né? Bom, mas agora eu vou deixar a Adriana contar mais para vocês. Oi, Adriana, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas, de ideias, de negócios, de experiências, de casos que a gente tem para contar. Tudo bem com você? Tudo bem, Juliana. Obrigada pelo convite, viu? Ah, eu que agradeço. Mas então, começa falando primeiro, antes de falar do negócio, né, do Preta Hub, fala um pouquinho mais para a gente sobre você.
mas começa falando assim, uma definição sua. Começa dizendo quem é a Adriana Barbosa? Uma definição. A história vem depois. Tá bom, então, a Adriana Barbosa é mãe da Clara, é neta da dona Idê, filha da dona Regina, fato de ter nascido num ambiente em que o matriarcado prevaleceu, né? Fui educada por bisavó, por avó, por mãe, tive uma menina determina muito do que eu sou. Então, se hoje eu trabalho com empreendedorismo e tenho uma pegada muito forte em relação a mulheres, é porque eu tive uma primeira comunidade que me apoiou, que me ajudou a me desenvolver. Então, sou essa aí, a Adriana, filha delas, né, neta delas e mãe da Clara. Gente, coisa linda. Adorei. Muito prazer. Muito prazer. Então, agora conta um pouquinho para a gente da sua trajetória até a criação da Preta Hub. Como que foi? Assim, um pouquinho da sua formação, um pouquinho da sua atuação no mercado, como que foi? Eu, quando comecei a trabalhar, eu comecei com 14 para 15 anos e comecei numa fabriqueta de biscuit, fazia biscuit, pintava biscuit. Depois passei por lojas, fui vendedora de loja, passei por serviço de telemarketing, eu fiz muita coisa quando era mais jovenzinha. Até que eu fui trabalhar numa emissora de rádio, e dessa emissora de rádio me ampliou, né, para a perspectiva de trabalhar com a área de música. Aí eu fui para uma segunda rádio, trabalhei numa outra rádio, depois eu fui trabalhei nessa segunda rádio na área de promoção, e aí era mais relação com os ouvintes, né, com promocional junto com os ouvintes, e depois eu fui trabalhar numa gravadora musical, que era meu sonho trabalhar com o filho da Elis Regina, e fui trabalhar na gravadora dele, inclusive Olha que legal. pedindo emprego, porque eu via ele no rádio, né, a locução dele, o que ele pensava, o que ele trazia de repertório musical, eu falava, nossa, que maravilhosa essa música, que tudo que ele está falando, tal. E quando eu descobri que ele ia criar uma gravadora, eu fiquei pedindo emprego para um amigo que trabalhava lá, até ele falou, ai, Adriana, não aguento mais, vem trabalhar aqui, vai. E aí eu ia para as rádios, né, que eu trabalhava em rádio, aí eu estava do outro lado, eu ia para as rádios levar o CD dos artistas e os próprios artistas que eu gostava para tocar. E foi nessa gravadora que me despertou o interesse pela cultura negra, pela música negra. E aí eu saí de lá dessa gravadora, foi quando eu comecei a fazer as feiras de rua vendendo as minhas roupas, porque eu fiquei desempregada, né, fui demitida. E Hum. era o auge dessas feiras alternativas, né? Mercado de pulgas, que eles chamavam de mercado de pulgas, de mercado mundo mix tal. E Ah, eu aí, lembro. e Mundo aí Mix, eu lembro. foi quando que eram mercados de produção autoral, né? E foi quando eu decidi criar a Feira Preta em 2002 na Praça Benedito Calixto, sem conhecimento de nada, fui descobrindo, né? Como é que faz uma feira, como é que faz a comunicação, como é que faz a captação, como é que se monta né, uma estrutura. Fui aprendendo e fui me desenvolvendo a ponto de hoje eu viver disso, né? De criar a feira, hoje é o festival e tem a plataforma Preta Hub também, e acabei me tornando uma empreendedora de impacto social. A Preta Hub, que é essa minha organização, a plataforma que eu desenvolvo esse negócio social, ele foi um dos primeiros negócios de impacto social no Brasil nessa perspectiva racial, né? Negócio de impacto no Brasil é um conceito relativamente novo, dos últimos 20 anos, que traz essa pegada de pensar negócio, mas com um impacto na sociedade, não só de acúmulo de capital entre sócios, né? À medida que se gera lucratividade, se reinveste na sociedade. Então, eu comecei a entender, decodificar o que era isso e acabei me tornando uma empreendedora social. Hoje é o que eu faço, desenvolver projetos com foco na população negra, no tema da economia criativa, com foco no empoderamento econômico da população negra. Bacana, hein? Muito legal.
Muito legal mesmo. Mas como que foi? Assim, teve uma transição da Feira Preta para o Preta Hub, sabe? Como que foi assim, essa mudança? Olha, a mudança na verdade, vem um processo natu eu acho que foi quase um processo natural, assim, porque, quando eu comecei a fazer Feira Preta, não tinham muitas coisas. Imagine hoje que a gente fala da questão racial, imagine há 20 e poucos anos atrás, né, não Uhum. É. tinha essa a realidade que a gente tem hoje, né. Então, hoje, de Feira Preta para Preta Hub, é também um processo de evolução de contexto mais macro, não só das ações que eu desenvolvo. Hoje se fala da questão racial numa outra perspectiva. Então, era um processo natural que também a feira evoluísse para essa plataforma, né? E a plataforma é como se a gente pudesse olhar é, processos que a feira pudesse desenvolver, mas que não existiam e que precisariam ser criados, né? E a feira fez um pouco disso, assim. Então, vai captar recursos. As empresas falam que a população negra não consome. Aí a gente produz dados, a gente cria o Preta Dados. E já há uns 5 anos que a gente Ah, produz dados e pesquisas. Na época, quando a gente começou, não existia a lei do microempreendedor. Boa parte desses empreendedores eram informais. Aí a gente começa a formar esses empreendedores para que eles pudessem tirar a CNPJ. Então, ter uma atuação mais ampliada foi um processo evolutivo daquilo que a gente se propôs a fazer. Para a feira ah. existir, necessitou que a gente desse 2 passos para trás e desenvolvesse cada uma das áreas, entendeu? Muito bom, bacana. E aí, então, quais que são, o que a Preta Hub oferece hoje? Hoje a Preta Hub, ela é uma plataforma com foco na diáspora africana, não só no Brasil, mas a gente tem atuação em outros países. E a gente apoia empreendedores, artistas, influenciadores que atuam dentro do campo da economia criativa. Economia criativa é a economia que tem como matéria-prima a criatividade para desenvolvimento de gastronomia, de moda, de negócios digitais, arquitetura, design, tudo que tem o processo intelectual para se produzir. Então, um designer desse brinco aqui, por exemplo, que é de um empreendedor preto, tem um processo criativo intelectual. Então, isso é economia criativa. E o que a gente faz é ajudar a criar, produzir, a distribuir e construir os mercados onde essa produção possa ser desenvolvida. E nisso a gente tem programas de educação empreendedora, programas de aceleração, acesso a crédito, é, programas de formação de público, próprio festival. A gente desenvolve muitos projetos Tô dentro vendo, dentro difícil dessa, enumerar. dessa perspectiva. E a gente tem dois espaços físicos, um em São Paulo e outro na Bahia, em que muito dessas dinâmicas acontecem, né? E como que foi, assim, na prática, sabe, para fundar tudo? Pelo fato de que de alguma forma, eu não conseguia me ver representada, né, nos produtos, nos serviços, e, e era isso, assim, uma menina negra querendo se relacionar com o mundo, né, tipo, há 22 anos atrás, eu tinha 20 anos, né, então, querendo me ver nas coisas, querendo ver uma maquiagem que pudesse dar conta da minha pele, querendo conhecer mais as minhas histórias. O Brasil, ele, em função do processo de escravidão, ele teve um processo de negação racial, né, de Uhum, embranquecimento da população negra. Então, fato de ter construído era para que eu pudesse também me ver, me reconhecer, né, uhum. Sim, nos produtos e nos serviços. sim. Só para você falar para a gente, assim, os principais desafios que você vê que os empreendedores negros, né, no Brasil enfrentam. E como que a Preta Honey ajuda, né, como que ela auxilia para superar esses Ah, desafios? sim, tem muitos desafios. Acho que os negros no Brasil, na condição de empreendedor, eles são
Maioria, né, você cruza os dados do Sebrae, mesmo as pesquisas que a gente desenvolve, na categoria microempreendedora, a população negra é maioria. E o microempreendedor está muito associado ao empreendedorismo da sobrevivência, né. Então Uhum, acho que um dos grandes desafios é a gente ultrapassar o teto de vidro do MEI, do microempreendedor, né, deles se tornarem empresários, saírem da lógica da resistência, da sobrevivência, do vender hoje para comer amanhã, para ser de empreendedorismo por oportunidade. O segundo tem a ver com crédito, acesso a crédito. A gente produz muitos dados para mostrar para o mercado da desigualdade que tem entre brancos e negros no tema do empreendedorismo. A gente uhum. faz investimento nos 2 últimos anos, mais de 2,5 milhões que a gente tem feito na ponta para empreendedores negros e investindo em negócios liderados pela população negra. Acho que tem uma questão também de narrativa, da construção de narrativa do que é esse empreendedor pela lógica da potência, e não só da escassez, da vulnerabilidade, acesso à tecnologia, né, em função do que aconteceu no momentos pandêmicos pela transformação digital. Então, tem muitas camadas que, que, que acontece com o empreendedor negro, porque a gente vive num país que tem esse processo de desigualdade, que ela é racial e depois social, e a Preta Hub, ela vai atuar nessas onde tem esses gaps, entendeu? Construção de dados para construção de narrativas, para fazer advocacy, processos educativos, cultura empreendedora, as 2 casas a serviço da transformação digital. Onde tem problema, a gente vai tentando achar formas de mitigar esses problemas. Bacana. E aí vocês têm mentorias lá dentro também. A gente tem Então, mentorias, tem programa de incubação e aceleração que são 6, 7 meses de acompanhamento desses empreendedores e tem mentorias e tutorias. Mentorias com especialistas e tutorias com voluntários, pessoas, colaboradores que trabalham em grandes empresas. gente, que negócio completo. Estou É. impressionada. E como que as Uhum. pessoas participam, sabe? Como que elas chegam até vocês? Tem alguma inscrição? Como que funciona? Isso, a gente tem as nossas redes sociais, a gente solta chamadas com os formulários, elas preenchem o formulário e aí a gente vai alocando nas turmas, né? Esse ano a gente está com 12 turmas acontecendo agora ao mesmo tempo, inclusive, né? Uhum. De gastronomia para gastronomia, quem está no campo da moda, da música, são várias regiões periféricas, Afrolabs territoriais, elas se inscrevem e participam de momentos físicos e momentos online, e a gente tem o formato híbrido também. Tá, mas uma dúvida que me veio aqui, a Feira Preta ainda existe? Existe há 22 Existe? anos. Ah, Uhum. não, porque é tanta atividade, eu fiquei em dúvida. Eu falei, não, É, então trocou, então não a tem mais a Fê, Feira sim. Preta. A feira não tem, a Feira Preta existe, ela é um programa da Preta Hub. Preta Hub é a marca mãe. Debaixo da Preta Hub a Uhum. gente tem Festival Feira Preta, Afrolab, Casas Preta Hubs, Pretas Potências, Conversando a gente se aprende, que são os programas. Olha só. Uhum. Oh, muito legal, muito legal. E fora que tem a parte do networking também, né? Sim, sim, a gente funciona com uma lógica de comunidade, né? Uhum. Então, as pessoas se conhecem, interagem e produzem muita coisa. Ah, é assim que a gente se fortalece, né? É Assim que as verdade. pessoas se fortalecem em grupo, verdade. Nossa, muito bom, muito bom. E tem casos assim que você pode falar de sucesso de empreendedoras que se beneficiaram, sabe, da participação em mentorias, desse networking que a gente está falando, disso tudo, essa participação na Preta Hub. Muitas empreendedoras. A gente teve durante 2018, 2019, algumas turmas de gastronomia. E o maior indicador de sucesso para mim é ver essas empreendedoras participando dos reality shows que tem de gastronomia no GNT e tem vencedoras, Ah, que né? legal! É, tem Hum, vencedoras, ou então empreendedores que passaram por nós e foram para o Fashion Week, que estão dentro do Fashion Week ou na Casa de Criadores, que são espaços de moda. E tem muitas Nossa, histórias. A deve Ana dar um Paula orgulho danado, né? é, Aham. tem muitas coisas legais, assim, de história de empreendedores que passaram com a gente e hoje estão em outro patamares, assim, outros patamares. Legal. É só uma coisa que eu nem sei se você já falou isso, mas é muita informação para mim aqui. A Feira Preta começou lá em 2002, né? Mas aí o Isso. Preta Hub foi quando? O Preta Hub começou em 2018.
18. Olha, gente, um monte de coisa que você já fez em tão pouco É, tempo. em tão pouco tempo. Em 4 Pouco, né? anos, muitas coisas aconteceram. Eu quebrei, levantei. Nossa, mas e na pandemia, como é que foi o impacto, Na assim, pandemia, a gente passou pelo processo de transformação, sobretudo digitalização? da digitalização, da transformação digital. A gente começou a fazer Festival Feira Preta online. A gente começou o primeiro ano com mais ou menos 1,4 milhões de views, no segundo ano com 60 milhões de views. A gente produziu Oh, mais de 100 conteúdos, de shows, conversas com médicos, especialistas na área de saúde, universo infantil com os personagens negros da Turma da Mônica. A gente produziu muito conteúdo, muito, peças de teatro, muita coisa no contexto da pandemia. caramba, hein? Muito bom. Realmente foi um período muito louco, né? Foi um período Do... muito louco e de muito aprendizado para a gente. Ah, sim. Pois é. Acho que para muita gente, né? É. Muita gente. E agora me conta de desafios assim, no acesso a recursos, sabe? Recursos, a financiamentos, sabe? Que as empreendedoras negras enfrentam. Sabe como que a Preta Hub auxilia nessa parte? A gente tem feito formações na área de educação financeira, tem um programa que a gente tem que chama Preta Poupa, que a gente desenvolveu com a XP, Hum, e passa pelos processos da educação, saúde, gestão financeira, e a gente também tem feito o acesso a crédito, né? E se junta também com outros parceiros para outras oportunidades. Por exemplo, a gente firmou uma parceria com a Isa, com a cantora que criou um fundo dela. E esse ano a hum, gente repassou quase R$ 500.000 para empreendedores negros, que passou por uma chamada, passou pelo nosso programa Afrolab e recebeu o investimento, dinheiro que ela investiu do bolso dela, entendeu? Com o DJ Alok é a mesma coisa, o instituto dele forneceu R$ 400.000, a gente investiu em 20 negócios liderados por jovens de 20 anos na área da economia criativa. A gente fez um com meta de 1.600.000 também, que a gente aportou na ponta, né? Então, à medida que a gente consegue, a gente estabelece parcerias de captação e de redistribuição desse recurso, entendeu? A fundo perdido. A gente uhum, não tem nenhum tipo não tem nenhum tipo de equity em relação aos investimentos que a gente realiza. uhum, entendi. Mas E a como gente que você. conecta com outros fundos, né? Oh, como assim? A gente conecta com outros fundos também de investimento, esses empreendedores com outras oportunidades de investimento, entendeu? Para além das que a gente conecta com outras Ah, tá, oportunidades. dos empreendedores, sim. É isso. Sim, pois é. E como que você, sabe, chega nessas pessoas, nessas instituições? Como que você mesma que vai lá na Tora e bate porta em porta? É isso. Riscando o salão, como eu digo, risca o salão. Mete o batom vermelho. Não tenha medo de ser feliz, não tenha medo do não e vai. Cara, Agora é mais que fácil, né? loucura. Quando eu comecei, não tinha essas redes sociais que a gente tem hoje. Hoje você consegue mapear as pessoas pelo LinkedIn. Né? É. Você sabe quem está numa empresa, você, né? E eu digo que o meu maior capital é a minha rede de relacionamento. Eu posso não ter R$ 1, mas eu tenho amigos que têm algum real. Boa. E Olha a gente só. vai acessando essas redes, né? E pedindo ajuda, eu não tenho medo de pedir. Sou pidona. É Gente, tô pidona. precisando falar com empresa tal. Alguém conhece? Sempre alguém vai passar algum nome. E a gente liga e se tiver receptividade, ótimo. Se não tiver, bora para outra. Pula. Caramba, também muitos anos no mercado já, né? Eu acho É, que e isso assim, realmente. as pessoas têm medo de receber não. Eu não tenho medo de receber não. Eu já levei, por exemplo, teve uma empresa que eu fiquei 5 anos. Imagina, demorou 5 anos para eu estabelecer relação. Era sempre não, não tem, era sempre não, mas eu ia lá. Não, eu acredito, vai rolar, uma hora vai rolar. Eu sou muito persistente. E já era assim na Feira Preta? Quando você fazia a Feira Preta? Porque você deve ter Sim. tido, né, algum patrocínio ou não? Teve, né? Não, comecei com Não. R$ 0 no bolso. Comecei dividindo miojo com uma amiga. Mas como então que começou? Com isso, indo Você atrás, falou que você pedindo. teve a ideia, quis fazer
e Quis foi fazer assim. e fui falar com as pessoas. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha um projeto desenhado em um Word, não era nem esses programas Canva que a gente usa, esses Media Kit que se usa hoje, não tinha nada disso, Aham, era o Word. Eu lembro de ter desenhado a feira naquele programa Paint, feito os aham. quadradinhos, que aquilo representava as barracas, né? E acho que o que eu falo, né, que o brilho no olho, quando você acredita na sua ideia, isso vai inspirar outra pessoa, vai conectar com a pessoa em algum lugar e ela vai te abrir portas. Eu ouvi Uhum, muitos não, mas também ouvi muitos sims, sabe? Então eu lembro de, uhum. primeiro foi ter ido na prefeitura de São Paulo e ter pedido estrutura. Aí depois eu fui na Unilever, que estava lançando um produto segmentado, o primeiro produto segmentado para o Brasil, para pele negra, e eu lembro da gerente de marketing falou assim, mas você já fez isso antes? Eu falei, não. E eu perguntei para, devolvi para ela, mas você já vendeu para a população negra antes? Ela também não. Eu falei, então a gente vai descobrir nós duas juntas. E começou com um pouquinho, com uma grana pequena. E depois foi aumentando à medida que eu fui provando que era possível, entendeu? Às vezes, também, assim, chegar aí de 100, eu quero 100 mil de cara. Mas eu comecei, ó, com 3 pau, com 3 mil reais, e depois isso ia aumentando, entendeu? À medida que a Uhum. gente ia avançando e provando que, de fato, a gente entregava, que, né, que existia ali uma credibilidade, entendeu? Porque aí o esquema era igual de feira, dessas feiras tradicionais, que Sim, você montava a estrutura, assim, com barraca, né, do espaço, e as pessoas aderiam, assim, colocava. pois é, Isso, alugavam cada um a sua... isso, os espaços. E como que você chegou nessas pessoas que alugavam os espaços? Andando na rua com panfletinho, indo nas feiras. Realmente, foi Fiz trabalho de todas as formiguinha, né? feiras, todas as feiras de rua que tinha antes em São Paulo, e em todas. Eu e ela. Realmente a gente riscou o salão, de panfletar mesmo. Até divulgação, era tete a tete, era panfleto. Eu ia nos cinemas, nos shows, nas baladas. No início era guerrilha. Hoje, gente, a gente fazer comunicação hoje, tudo hoje, com a internet é tão Tudo é mais fácil, mas digital. tão mais fácil. Tudo digitalizado, tudo se Uhum. encontra. Fica sentado e faz tudo aqui. Não, na minha época não, era um tênisinho, entendeu? Um moletom e vai. Vai pra rua. E você acha que o digital realmente substituiu o tete a tete? Sim, com Não certeza. precisa mais. Com Realmente, certeza. panfleto não existe. Mudou. É uma outra lógica, né? Uhum. Não é mais essa. Obviamente que o olho no olho, ele é sempre melhor, né? E eu sempre digo que os eventos, eu assim, comecei a fazer isso, depois eu fui entender que fazer influência, né? Eu precisaria participar dos eventos. Então, eu comecei a ir em congressos, em fóruns, e aí eu ia conhecendo, fiz meu cartão e eu me apresentava para as pessoas, conversava com as pessoas. Foi ali que eu fui construindo a minha base, entendeu? Hoje eu ainda Uhum. acho que isso faz sentido. Quais são os eventos que tem dentro da minha área? Por exemplo, eu estou dentro da área de diversidade, economia criativa, festivais. Eu estou em alguns negócios de impacto social, essas são as áreas que eu navego. Então, eu vou buscar as pessoas, as comunidades, os eventos, as redes que estão dentro dessa área e vou Uhum. circular, entendeu? E é ali que eu vou construindo a minha base de network de relacionamento. Foi assim que eu fui construindo e foi assim que eu comecei a fazer influência também, porque eu começava a ir e ver uma ausência de pessoas pretas e eu levantava o dedinho em cada um dos cursos, dos fóruns, dos. Não tinha medo, não. Olha, como é que vocês vão pensar futuro sem os negros aqui? Todo mundo branco, só eu de preto, vocês estão pensando futuro? Que futuro é esse? Vocês estão pensando? Cadê os pretos daqui? Entendeu? E isso foi me Uhum. abrindo lugar de voz, assim, de poder falar sobre as questões e as pessoas foram me chamando, foram me convidando para fazer essas provocações, entendeu? Também. Muito bom. Muito bom. E agora, então, planos para o futuro? Plano de expansão, novos projetos da Preta Hub ou não? Como que A tá gente aí? agora, a gente reformulou a Afrolab, então a gente já está operando numa lógica nova. A gente está olhando a organização, trabalhando com a nossa cultura organizacional há uns 3 anos já. A gente fez teoria da mudança, contratou consultorias que está olhando
aqui a nossa organização aumentando o time, olhando aspectos organizacionais. A gente agora acabou de reformular a Feira Preta, então a feira vai vir reformulada aí para os próximos anos, e a gente agora está num plano de expansão internacional, de construir relações com outros países. Falar Uau! de cultura negra na diáspora. Aí a gente já tem uma relação com a Bolívia, com a Colômbia, com a África do Sul. Esse ano a gente já foi para Ruanda, para Argentina, levar a nossa experiência. Estamos com foco na internacionalização. Então agora vamos para as nossas dicas de negócios? Vamos lá? Bora, bora. Então, que conselho, que dica que você daria para mulheres que querem empreender, mas não sabem por onde começar, não tem capital, não tem... Eu já senti algumas dicas aí, só do seu depoimento, mas vamos lá. O que você diria? Eu acho que a primeira coisa é conectar com o que gosta de fazer, com o que sabe fazer, né? Acho que primeiro é esse aprofundamento em você, né? O que que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. Tipo, eu gosto de cozinhar, eu sei cozinhar, e eu gostaria de abrir alguma coisa na área da gastronomia. Depois é pesquisar mais sobre o que que é esse contexto, em que área da gastronomia, né? Tipo, eu quero fazer congelados, eu quero fazer marmitinhas, o que que eu quero fazer, né? Entender um pouco como é que funciona a lógica desse mercado e começar, né? Mesmo que não tenha ainda o melhor plano, o plano perfeito, né? Começa pequeno, então se quer fazer marmitas, né? Quero fazer marmitinhas, quero fazer brigadeiro, faça, sei lá, 20, vai vender esses 20, depois vai aumentando. O problema é quando já começa com 100, sabe? Mas eu não tenho dinheiro para começar. Começa com o que você tem em casa, com o que você tem em mãos. Puxa, eu vi que eu tenho aqui em casa uma lata de leite condensado, chocolate em pó, e eu vou começar com o que eu tenho, com a primeira rede de relacionamento. Então, vou fazer a minha primeira fornada aqui de brigadeiros para a escola do meu filho, para as mães. Vai ser a minha primeira rede de relacionamento. Acho que é isso. Começar pequeno, para depois ir testando, né? E à medida que vai evoluindo, vai se estruturando. Aí vai olhando para a precificação, né, estudar. Hoje tem muita coisa na internet, o Sebrae mesmo tem muitas planilhas, muita coisa que você pode buscar informação para entender como é que faz uma planilha, como é que precifica o produto, né? Uhum. Os custos fixos, custos variáveis, a comunicação, tem muitas ferramentas hoje para comunicação, entender um pouco desse público. Consegui vender para 5. Quem são essas 5 pessoas? Como é que você vai fazer com que essas 5 pessoas ampliem para 10 pessoas? Vai ser boca a boca? Que estratégia é essa de comunicação? E é um pouco de estudo, né? Eu acho que é isso. Tem que começa de uma maneira intuitiva, mas depois você precisa se dedicar para estudar e planejar. Muito bom, muito bom. Então, agora, dicas culturais. Então, conta pra gente uma dica de livro, filme, série, música, uma palestra, alguma coisa que te inspirou, que você acha que pode inspirar quem está escutando agora. Acho que de palestras eu gosto muito dos TED Talks e se você colocar no Google TED, né, TED Talk e um tema, né, sempre vai ter lá os mais diversos. Uhum. Tudo que você quiser saber tem TED Talks que foram produzidos. Eu gosto de um especificamente que é o da Chimamanda, que é o Perigo de uma Única História, que Adoro. tem até o livro. E Uhum. começou da turma da decolonialidade, então é um que me chama muita atenção. Adoro Decolonialidade são ela. aquelas pessoas que pensam uma perspectiva a partir de uma outra narrativa para além da escravidão, né? Do que foi o processo da Uhum. escravidão. E aí eu gosto também do filme da Madame Walker, para quem é da área de negócios. Aham. Acho que é Também uma adoro. grande referência. E é isso. Tem um documentário também da Michelle Obama, que eu gosto, de legado. Não assisti. Não É assisti. maravilhoso. E tem um outro dela com a Oprah Winfrey, as duas Uhum. conversando, né? Então tem muita coisa legal, assim, de dicas culturais. E música, podcasts, tem Projeto Quirino de podcast, tem Mano a Mano de podcast que eu gosto também. Tem um que Uhum. eu participei com o Emicida, que é muito legal, que são 5 episódios, tem o Ailton Krenak, tem Mariana Sena, tem várias coisas acontecendo, né? Enfim, tem coisas legais.
Ah, muitas, muitas. Mas então, agora, para finalizar, os contatos, né? Para quem quiser saber mais, sobre quem quiser te procurar para trocar uma ideia, tirar uma dúvida, para saber sobre os projetos, para entrar em Ah, tá. contato, como que as pessoas te encontram, onde você está aí. Ah, eu tô no LinkedIn como Adriana Preta, também tô no Instagram como Adriana Preta, Facebook, todas as plataformas como Adriana Preta. Do meu negócio é Preta Hub, pretahub.com, e aí tanto site como LinkedIn, como Instagram e Feira Preta Oficial. Ok, simples assim. Muito bom, muito bom. Adriana, então, muitíssimo obrigada. Nossa, muito obrigada Imagina, pela eu conversa. Nossa, que agradeço. muitas dicas bacanas, uma história sensacional. Foi, Eu assim, que incrível. agradeço. Muito obrigada pelo convite, viu, Juliana? Ah, eu é que agradeço mesmo, de verdade, viu? Amei, achei que foi assim, nossa, sorte de quem assistir isso aqui tudinho, tudinho, e pegar todas essas dicas, isso tudo. Mas muito bacana. Tá de parabéns, inclusive, viu, pelo negócio e tá sensacional. Boa sorte aí, que continue assim, promovendo a igualdade, né, de oportunidades, Sim, assim, porque esse cenário tão, né, tão incerto que a gente sim, vive no Brasil. Então, verdade. Obrigada, querida. Um eu beijo que para todo agradeço. mundo que assistiu a gente. Tchau, Tchau. tchau. E muitíssimo obrigada, gente, a quem está aqui comigo até agora. Bom, se você gostou, não deixa de indicar o podcast para mais pessoas e compartilhar nas redes sociais. E coloca lá no grupo da família, lá no Zap. E assim a gente vai espalhando informação e conhecimento por aí. Bom, lembrando que para saber mais sobre o projeto do podcast, você pode ir lá no site empreendedelas.com.br e seguir o perfil também no Instagram e no Facebook. @empreendedelas. Ou no LinkedIn, se quiser me encontrar por lá, sou eu mesma, Juliana Mendonça. E por enquanto é só, gente. Fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque eu sempre falo aqui, vocês já sabem, para se aventurar nesse mercado, o que que a gente tem que ter? Tem que ter peito, né? É isso aí. Até a próxima.